No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês rapidinho como é que foi que eu publiquei o meu primeiro jogo, que também é o segundo lançamento da série Maeda. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, tal é o projeto mais antigo da minha vida, né? Eu comecei a fazer quando eu tinha 14 anos mais ou menos, eu já tenho 29, então já era um sonho muito antigo. Durante esses anos todos que eu desenvolvo tal, eu já criei outras histórias também. O próprio Opalisco era um livro, na verdade, antes de virar um jogo. O Opalisco foi um dos primeiros livros assim que eu desenvolvi quase até o final da história. Só que muito perto do final, eu decidi desmanchar ele completamente porque eu achava que a história não estava consistente, assim, sabe? Tinha personagens que eu amava profundamente e foi os que eu viria a trazer para o jogo, mas a história em si não me agradava, assim, não me agradava muito. Os outros personagens não me cativavam o suficiente, não tinha um approach, não tinha um babado, assim, que me fizesse realmente querer contar muito aquela história. Então eu desmanchei. Só que esses personagens, né, especialmente Luas e Basel, me cativaram de uma forma que eu acho que eu posso dizer, assim, Luas e Basel são os meus personagens mais queridos que eu já criei na minha vida. Porque é um menino de uns 10 anos e uma véia de muitos e muitos e muitos anos que são amigos, sabe? E que gostam de conversar muito. E aí eu continuava com aquela ideia da história, eu continuava com aquela ideia daqueles personagens, né? Querendo muito criar alguma história para aqueles personagens onde eu pudesse colocar eles para viver, mas não vinha nada assim para mim. Até que, não me lembro como, gente, eu não me lembro como que virou um jogo exatamente. Em 2021, eu publiquei o livro, né? A Faça Mente Cessar, que foi o primeiro lançamento da série. Em 2022, abriu um edital. Esse que é um ponto que eu gostaria de frisar aqui nesse vídeo. A importância de editais públicos de cultura e especialmente de financiamento de jogos. Tem um material muito rico que eu li alguns anos atrás, especialmente sobre financiamento de jogos eletrônicos. Não sei se vocês sabem, mas o Gilberto Gil, incrível, maravilhoso, faraônico, babilônico, ele foi ministro da Cultura no governo Lula 1 e 2, se eu não me engano. Acho que ele saiu na metade do segundo. E ele teve um papel muito importante na entrada de jogos eletrônicos nas categorias de produção cultural. Eu não me lembro agora se foi na gestão dele ou se foi na de Marta Suplicy ou numa outra posterior, que jogos eletrônicos passaram a fazer parte da categoria de audiovisual. Que, para quem não sabe, né, para quem não tá muito ligado nessa parte de edital, o audiovisual, ele tem uma proporção muito grande no direcionamento de verbas públicas de cultura. Então, jogos digitais fazer parte de audiovisual, e na minha opinião, significou um avanço muito grande na relevância que essa categoria de cultura tivesse nos editais futuros. E aí, a partir daí, vai uma história que vale a pena muito você procurar saber se você é produtor cultural ou se você, enfim, tem interesse sobre esse assunto. Um processo lento, mas existente, que os jogos digitais, jogos eletrônicos têm na participação do financiamento público de editais de cultura. E aí, em 2022, lançou, não lembro qual agora, um edital. Eu inscrevi o projeto do jogo, né, do Opalisco, que ainda era bem embrionário, bem coisinho assim. Aí acho que a gente ficou como um segundo suplente, que é uma lista de projetos que, caso os que forem classificados não consigam emitir uma documentação a tempo, tem alguma penalidade e acabem perdendo aquela vaga, quem assume são os suplentes. E aí o Opalisco ficou como suplente em algum desses editais de 2022 e eu não consegui mandar a documentação porque eu tinha que emitir um documento na Caixa que eu não tinha conseguido. Enfim, acabou que eu não consegui, eu fiquei muito triste, muito me sentindo frustrado, me sentindo derrotado, paraná, paraná. Mas continuei acreditando. Aí no ano seguinte, 2023, teve o edital Salcine, aqui pela FGM, que é a Fundação Gregório de Matos, aqui em Salvador, que é tipo um órgão que faz o manejo aí das ações culturais da cidade, essas coisas todas. E aí eles abriram o edital, eu inscrevi o projeto e foi aprovado. Eles liberaram uma grana massa para produção de jogo. Eu aprovei o projeto e no ano de 2024 eu montei uma equipe dos sonhos, assim, maravilhosa, e a gente produziu ao longo do ano de 2024 a versão demo de Opalisco. Para quem não sabe, o Opalisco é um jogo de cunho antirracista. A nossa proposta é que o jogo promova o antirracismo a partir da mecânica, narrativa e estética. A gente lançou o jogo ano passado, em 2024, no Colégio Roberto Santos, que é um colégio, acho que estadual, lá em Castelo Branco, né, que é o lugar onde eu nasci.
aqui em Salvador, na periferia, e a gente apresentou para cerca de 30 alunos o jogo e trocamos uma ideia com eles sobre como é que foi esse processo. Foi muito legal, eu tenho muito orgulho desse projeto, desse lançamento também, e basicamente foi isso que aconteceu, assim, tipo, eu tinha um sonho muito antigo e depois de muito tempo tentando entender dentro de mim como é que eu ia fazer para realizar os meus sonhos e desejos, eu comecei a correr atrás disso, assim, gente, porque, assim, não tem nada, eu não tenho costa quente nenhuma, as minhas costas estão muito frias, inclusive, assim, não conheço ninguém, assim, tipo, não tenho contatos, não tenho nada, né? Não tô aqui com papo de que se eu conseguir, você também consegue, porque não é assim, edital é muito difícil, viver de edital é impossível, tipo, a gente precisa de outras leis, de outras formas de assegurar subsistência de produção cultural no país. Então, eu não tô com esse papo aqui de que todo mundo pode, só tem dar que consegue, porque não é assim, isso não é verdade. Mas a minha história foi essa, entendeu? Eu tinha esse sonho, tenho esse sonho, né, mas eu já tinha muitos anos, de criar uma história, de publicar a minha série. O caminho que eu encontrei para fazer isso até aquele momento foi esse. Continuo fazendo isso, mas como eu disse, não é simplesmente inscrever e ser aprovado, não é. E se você gostou, se você achou interessante esse projeto, eu te convido a fazer parte da Comunidade da Deusa, que é uma campanha de financiamento coletivo para apoiar a produção, a continuidade da série Maeda, a Deusa dos Bons Ventos. Também, se você achou interessante, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, manda ele para quem mais você sabe que quer fazer um jogo. Me conta aqui nos comentários se você tem um projeto de jogo e quais caminhos você já tentou percorrer e quais deram certo, quais não deram certo. Vamos conversar para ver se a gente consegue se ajudar nesse processo também, tá bom? Eu sou o Tim Coan, você está na Assovio e hoje eu falei sobre Maeda, a Deusa dos Bons Ventos, especificamente sobre como foi publicar o meu primeiro jogo. Obrigado por ver esse vídeo até o final e até já!